Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, dia 6 de novembro, nós estamos recebendo com muito prazer dois médicos, dois professores de medicina, o urologista Felisberto Serra e o nefrologista Rubens Amaral. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje dos principais jornais e sites com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, Senado abate dívida de estados e municípios. O estado de São Paulo. Aécio cobra investigação. Dilma diz que é preciso saber perder. A Tribuna. País só voltará a crescer com indústria forte. BocNews. Criminosos jogam álcool em família durante assalto. Santa Portal. Caminhão que transportava presos tomba e 2 morrem. G1 Santos e região. Laboratório de drogas é localizado em casa de suspeito. E no portal da UOL, para ajudar o Cantareira, São Paulo aumentará a retirada de água do Guarapiranga. Chico. Obrigado, Cris. Muito bem. E no programa de hoje nós vamos falar sobre Novembro Azul, mês que é dedicado às campanhas de prevenção contra o câncer de próstata, que ainda apresenta índices preocupantes no Brasil. No programa de hoje nós vamos debater essa questão, destacar a importância de exames clínicos para a detecção dessa temida doença, que é o câncer de próstata. E a exemplo de Outubro Rosa, que é o mês dedicado às campanhas de prevenção contra o câncer de mama, este Novembro Azul, portanto, é o mês dedicado ao enfrentamento do câncer de próstata. Na mesa de hoje nós temos um especialista nessa questão, que é o Dr. Felisberto Serra, professor de urologia, professor de medicina, e também como comentarista, o nefrologista e apresentador de programas, colega, portanto, Rubens Amaral. Mas tudo isso vocês vão acompanhar o debate em torno desse tema fundamental e de outros também relevantes na área de saúde pública, vocês acompanham assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. O dia amanheceu nublado e garoando, mas de acordo com o clima-tempo, a tarde será de sol com diminuição de nuvens. A temperatura varia entre 20 e 25 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal, 5x5. O tráfego é lento na região do Planalto. Já as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 8 balsas operam na travessia Santos-Guarujá, com tempo de espera de 10 minutos. Já Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação e com 20 minutos de demora. Você também pode participar de Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Twitter, Facebook ou e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação desta edição pode ser assistida às 17 horas ou confira a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. Chico. Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar os médicos Felisberto Serra e Rubens Amaral. Voltamos já. Imagine como é bom aprender brincando. Brincar pensando. Pensar criando. Criar vivendo. E viver aprendendo. Colégio Santa Cecília, há mais de meio século, formando e educando gerações. Em novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com.
experiência e inovação para bem informar. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Muito bem, nós estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, dia 6 de novembro. E nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer dois médicos, dois professores de medicina. O urologista Felisberto Serra e o nefrologista Rubens Amaral. E o programa hoje, estamos no mês de novembro, portanto, doutor Serra, é um mês consagrado às campanhas de prevenção contra o câncer de próstata. Eu gostaria de iniciar essa entrevista, doutor Serra, primeiro agradecendo muito a sua presença aqui no Jornal em Foque. E lhe perguntar o seguinte, o senhor entende que essas campanhas que visam exatamente a prevenção do câncer de próstata, elas funcionam? Elas, do ponto de vista, assim, elas conseguem sensibilizar a clientela, sensibilizar os homens para que façam os exames para a detecção precoce do câncer? Muito obrigado pela presença. Bom dia, doutor Serra. Bom dia, Francisco. Bom dia, querido Rubens. Senhores telespectadores, bom dia. Essa sua pergunta, Chico, é muito interessante pelo seguinte, eu posso, de fato, eu sou uma testemunha viva do sucesso dessas campanhas que vêm sendo feitas assim, com uma frequência anual muito grande. E hoje, nós temos assim, em regime de ambulatório, em regime de consultório, uma frequência enorme de homens que de uma maneira até espontânea nos procura para que seja avaliado do ponto de vista da próstata. Então, eu acho que tudo isso é em consequência dessa participação imensa da mídia, desse esclarecimento. A Sociedade Brasileira de Urologia encampou essa campanha e vem, assim, anualmente, disseminando na população a necessidade de que o homem seja avaliado do ponto de vista urológico. Muito bem. E com isso a gente pode inferir, doutor Serra, de que há uma redução, portanto, de casos de câncer de próstata ou não? Eu diria que é o contrário. Nós conseguimos diagnosticar mais. Sim. E de uma maneira mais precoce e oferecer um índice de cura maior. Sim, tratamento e cura. Perfeitamente. Uhum. Talvez seja por isso que hoje se morre menos de câncer de próstata, mas se diagnostica mais. Sim. Entendeu? Interessante essa constatação, né, doutor Rubens? É verdade. Rubens, bom dia, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no Jornal em Foque. Eu que agradeço, Chico, nosso ícone, doutor Felisberto Serra, você que está em casa. Isso que o Felisberto Serra acabou de dizer é uma verdade. O Instituto Nacional do Câncer divulga para este ano cerca de 70 mil novos casos de câncer no Brasil. O que equivale, assim, em termos estatísticos, é muito interessante. Desde que nós começamos o seu programa aqui, um caso de câncer de próstata foi diagnosticado, a cada 7 a 8 minutos. E outra coisa importante é que vão morrer, infelizmente ainda em função do câncer de próstata, cerca de 13 mil pessoas no Brasil esse ano. Ou seja, quando terminar o seu programa, pelo menos uma pessoa faleceu. Então, essas campanhas são excelentes e elas começaram em 2003. Interessante, começou na Austrália, isso aí, né? Essa campanha, porque no dia 17 de novembro, se comemora o Dia de Combate Mundial ao Câncer de Próstata. Mas o Novembro Azul... se estendeu para novembro todo. Mas também Novembro Azul, a gente é bom lembrar, também tem a relação com o diabetes, viu? Só para lembrar que dia 14 de novembro é o Dia Nacional de Combate ao Diabetes. É interessante isso, né? Mas realmente o câncer de próstata é hoje mais bem diagnosticado, né? Muito mais bem tratado, mas ainda mata, né, doutor Felisberto Serra? Isso é uma grande verdade. Embora a incidência seja alta, mas o índice de cura também é alto. Também é alto, né? Então, porque detecta precocemente e aí... Perfeitamente. É essa que é a mensagem mais positiva dessas reuniões. Quer dizer, as pessoas podem, os homens têm que fazer o exame anualmente, né? No sentido de detectar, porque a cura existe. Portanto, não há por que temer esse exame.
O Rubens falou de uma maneira bastante consistente a estatística anual do INCA, né? Mas, na verdade, tudo isso que está sendo assim divulgado, a mensagem maior é que, eu não lembro onde é que eu ri, Rubens, apesar de você ter uma estatística que eu me lembro que em congresso foi falado, se você tiver de cada 33 homens portadores de câncer, só um vai morrer pelo câncer. Ah, sim, legal. Entendeu? Legal. Evidente que são pessoas que certamente vão sucumbir por doenças outras, né? Alzheimer, problemas coronarianos, senilidade e assim sucessivamente. Para a gente ver em que ponto nós estamos. Que a partir do momento que nós tivermos assim uma consciência de que nós diagnosticamos previamente, você pode ter certeza que a perspectiva desse paciente vai ser boa. E a gente tem isso em consultório, em regime de ambulatório, vendo que você consegue conviver com um paciente que tem o câncer de próstata de uma maneira bastante, assim, dizia bem, o cara tendo sua vida normal, tomando seu vinho, passeando na praia, jogando seu baralhozinho, etc. O ato cirúrgico hoje, em relação ao tumor de próstata, é mais simples do que no passado? Porque no passado era um procedimento invasivo, mais doloroso, doutor Serra. Melhorou muito, melhorou muito. Nesses 20 anos de prática de cirurgia de câncer de próstata, e melhorou muito também a técnica, se conhece muito mais sobre a anatomia, sobre a fisiologia, sobre a abordagem que é feita nesse paciente, né? Os cuidados pré-operatórios, as avaliações mais criteriosas. Isso trouxe uma contribuição substancial com índice de cura maior. É evidente que mudou a técnica, a metodologia, hoje tem a robótica também que veio trazer uma contribuição muito boa. Hoje tem a radioterapia adjuvante, né, que se associa com a cirurgia, aumentando ainda mais o índice de cura. Então, eu acho que em termos de câncer de próstata, é evidente que nós temos muita coisa ainda que... Nós já avançamos bastante. Muito. Desde os primórdios até hoje não temos... A partir de que idade, há muita dúvida, doutor Serra, a partir de que idade os homens devem se submeter a esse tipo de exame? Qual é a idade mais adequada? Olha, uma certa feita eu estava indo para o Sírio-Libanês e o professor perguntou, professor Miguel, Serra, você está fazendo um toque de próstata nos seus pacientes com que idade? Eu falei, o senhor ensinou a fazer a partir dos 40 anos. Então, insista nisso. Esse moço que eu estou operando aqui é um argentino, veio operar comigo aqui, ele está com 40 anos e tem um câncer de próstata. É evidente que nessa faixa etária a incidência é baixíssima. Baixíssima. Mas existe um protocolo que eu sigo esse protocolo, eu sou um pouquinho exigente nisso. Todo homem, a partir dos 40 anos, se teve um histórico familiar, se teve um pai que teve câncer, ou um avô que teve câncer, é bom que ele faça a sua avaliação a partir dos 40 anos. Ou da raça negra, porque eles acham que nos Estados Unidos o câncer de próstata incide mais na raça negra. Sim. Mas se isso não for verdade, ele tem que começar a visitar cirurgista com 45 anos. Eu, de rotina, preconizo isso. E eu examino meu paciente com 45 anos. Quando existe histórico familiar ou da raça negra, você tem que começar a partir dos 40 anos. Porque é um conceito, doutor Luiz? Eu sou paciente do doutor Serra. Sim. O meu pai também teve a honra de ser paciente dele, teve câncer de próstata. Faço o exame com o Serra e ele me acompanha a cada 6 meses, porque eu sou um paciente especial. Perfeito. Porque ele está preocupado, porque eu tenho uma hereditariedade. E frente à hereditariedade, ele me acompanha com muito mais rigor. Sim. E uma coisa que eu queria aproveitar e já deixar claro é o seguinte, que não basta, são coisas complementares. O diagnóstico de câncer de próstata, de suspeita de câncer de próstata, se faz frente a um urologista com o toque retal e com o PSA. Pois é. Então, muitas pessoas dizem que é só o PSA basta. Isso! O doutor Serra pode falar muito melhor do que eu. Existem PSAs absolutamente normais e a pessoa é portadora de câncer de próstata. Aí em torno de 10% a 20% de falsos negativos. Como há casos também de altíssimos índices de PSA e a pessoa não está numa situação tão grave. Doutor Serra fala muito bem, ele vai agora, por favor. Aumento de PSA não quer dizer câncer de próstata, quer dizer doença da próstata. Aprendi isso com o doutor Serra, certo? Certo. Não tinha dúvida, isso é uma verdade. Aliás, o PSA, que foi descoberto em 79, foi que veio trazer uma contribuição substancial para a avaliação da próstata. Só que criou uma celeuma muito grande, né?
o povo que não é da área médica, quando vê falar em PSA, é o que o Rubi falou, relaciona logo com câncer de próstata. E a gente hoje sabe que PSA não é um exame de câncer, PSA é um exame da próstata. É próstata específico, sim, não é câncer específico. Entendi. Então nós temos que ter habilidade para poder administrar isso, para não deixar o nosso paciente um pouco perturbado com essas informações. Ele abre o exame e vê lá o índice altíssimo, pronto, fala, vou morrer. Perfeitamente. Então nós temos que ter habilidade para conviver com isso. E é como o Rubi falou de uma maneira muito consistente. A avaliação é feita com uma boa conversa, que nós chamamos de anamnese, um exame clínico exigente, especificamente um exame da glândula, que é um exame que não é doloroso, é um exame de meio minuto ou menos de meio minuto, desconfortável, mas não é doloroso, e uma avaliação laboratorial através do exame. Essa somatória, claro, é isso que a gente vai em cima disso raciocinar. E é como o Rubi falou, evidente, se você tem um parente direto que teve uma doença, a nossa chance aumenta 3 vezes. Tá? Se aparecer um segundo caso na família que seja portador de câncer, essa chance aumenta 5 vezes. E talvez, se aparecer um terceiro paciente, uma terceira pessoa na família com câncer da próstata, a chance desse paciente aumenta de 11 vezes. Então, esse paciente merece, de fato... É um paciente de risco. É um paciente de risco. Ele tem uma genética propensa a ter essa enfermidade. Esse é que tem que ser exigido. Agora, o diagnóstico mesmo, quando a gente tem dúvida ou quando existe um exame duvidoso, faça-se a biópsia. Eu já tive uma surpresa desagradável de ter paciente com o PSA dentro de um padrão aceito como normal e um exame local suspeito. E eu não titubeei, fizemos a biópsia e ele tinha o câncer de próstata. Foi operado e está curado. Está curado. Pelo menos, eu lembro de um aqui que tem mais de 10 anos e ele está indo muito bem. Isso demonstra claramente a importância do exame. Já que o índice de cura é altíssimo, né? Altíssimo. A pessoa tem que fazer o exame, não tenha dúvida. A procura Agora, do ainda médico, a resistência, doutor a procura do médico. Melhorou, como o Serra falou, melhorou muito, né? Mas a gente vê nas conversas, né, de rua, na conversa do papo da festa e tal, o sujeito foge do doutor, eu faço PSA e está muito bom. A gente sempre fala, eu e o Serra comentamos muito, somos muito amigos, as coisas se complementam. O diagnóstico, como o Serra falou, é um complemento entre a história, a conversa, o exame muito bem feito, né? E o PSA é um complemento, são 3, 4 coisas que fazem o diagnóstico ou a suspeita. Não é simplesmente uma única coisa. Então, você tem que ter o seu urologista a partir dos 40 anos, ter amizade com esse urologista, frequentar o consultório dele. E é bom você frequentar. E se um dia aparecer o câncer, que você seja operado rapidamente ou submetido à radioterapia, porque há casos que não há necessidade de cirurgia, você vai ficar bem o resto da vida. Como o próprio Serra falou, é um câncer que, e muitas vezes, ele tem vários tipos de agressividade. Alguns são muito agressivos e merecem cirurgia rapidamente. Outros, há casos, inclusive, que o urologista pode levar o caso sem cirurgia, sem nenhum tratamento, porque são cânceres tão indolentes, tão lentos, a sua evolução é tão lenta que o sujeito vai morrer de idade, vai morrer de outra coisa. Por outras razões, exatamente, por outras patologias. Mas isso só o urologista pode fazer. Essa avaliação tem que ser com o médico especialista, não é nem com o clínico geral, é com o urologista. E é importante que se diga aos nossos telespectadores que nós estamos recebendo hoje 2 profissionais, 2 professores de medicina, que atendem o Sistema Único de Saúde. Com muito orgulho. Atendem pacientes previdenciários. Claro que tem os seus respectivos consultórios, mas, sobretudo, atendem e com muita dedicação aos pacientes do Sistema Único de Saúde, o que é muito importante hoje no Brasil em termos de saúde pública. Portanto, me cabe parabenizá-los por essa dedicação, viu, doutor Serra? Aliás, o doutor Serra foi objeto de um artigo recente no semanário Boc News, um artigo muito comentado por ser absolutamente uma questão de justiça em relação elaborado pelo Dr. Rubens Amaral a respeito da importância do Dr. Serra como médico, como professor, enfim.
o telespectador... Parabéns, viu, doutor Rubens, por esse artigo em relação ao doutor Serra. Não, isso aí... Merecidíssimo. O telespectador que está nos vendo agora, nós temos o doutor Serra, ele além de ser um urologista extremamente competente, o que é muito bom, é um ser humano especial. Verdade. E quando a gente encontra um médico que tem o conhecimento técnico e reúne junto a esse conhecimento técnico um respeito pela vida, um respeito pelas pessoas, uma humanização no atendimento, que eu tenho... Eu sou testemunha viva da vida médica do Dr. Serra, porque foi o meu primeiro parceiro de consultório, no meu primeiro consultório, há 38 anos atrás, e hoje trabalhamos juntos no SUS. Olha que coisa interessante, começamos juntos lá no consultório, estamos lado a lado no SUS atendendo os pacientes. Você que não teve a oportunidade ou está procurando um urologista, olha, eu não tenho nem o que falar, recomendo o Dr. Felisberto Serra, tem N urologistas aqui fantásticos, mas uma pessoa de minha grande admiração, eu admiro o Dr. Serra. É verdade, uma questão de, até pelo sentido humanitário do Serra. O Serra é um homem tímido, vai ficar... Fala pro Rubens que eu tenho 2 estentes, viu? Tem 2 estentes? Muitas emoções, não? Não pode passar por muitas emoções. Agora, doutor Serra, essas campanhas institucionais, enfim, o Outubro Rosa para o câncer de mama, o Novembro Azul para o câncer de próstata, é importante que se frise que qualquer mês, o ano inteiro, as pessoas têm que não se preocupar apenas em fazer esses exames em novembro. Exame sazonal. Não é isso, né? Não tenho dúvida. Claro. É o que o Rubens falou, nossos ambulatórios estão cheios de pacientes o ano inteiro. É essa a contribuição que essas campanhas vieram trazer. Assim, na época que essas campanhas são assim, incrementadas, de certa forma aumenta um pouquinho o movimento, mas às vezes aumenta, não paciente virgem, paciente que às vezes atrasou um pouco, e aí quer esse chamamento desencadeia a necessidade dele voltar mais rapidamente. E aí você tem que orientar. Tanto é que quando a gente faz nossas palestrazinhas e que vai fazer, nós vamos preconizar aqui, vamos fazer vários PSA para todo mundo. Aí eu já antes eu falo com o pessoal, quem já fez esse ano e não precisa fazer, porque é um exame caro e às vezes é feito com uma frequência maior do que necessário e isso desarruma o raciocínio da gente. Sim. E é um gasto adicional sem necessidade imediata naquela campanha. Mas isso melhorou porque a mídia começou a focalizar essa necessidade não é uma prevenção, é que se faça um diagnóstico com antecedência, para se oferecer um tratamento mais consistente. Aliás, eu queria dar uma partezinha nesse aspecto, em dosagem do exame, na feitura do exame, na coleta do exame do PSA, alguns cuidados são muito importantes e muitas vezes nós pegamos pessoas que fazem o exame inadequadamente. Por exemplo, a próstata, como o doutor Serra falou, é um órgão que está situado no períneo baixo, aqui na pelve baixa, que tem relação direta com o intestino, relação direta com o testículo e tal, né, com a relação com a parte genital. Então, se essa pessoa, por exemplo, ela tem relação sexual no dia anterior a uma coleta, ela pode ter um PSA elevado e simplesmente pelo estímulo da próstata. Se ela andou de bicicleta, muitas pessoas vão fazer hoje bicicleta, né? Fazer um exercício, uma atividade? Não, ela vai fazer o exame de bicicleta. Ela vai fazer o exame de bicicleta. Ela estimulou a próstata, o PSA pode estar aumentado. Ela teve uma prisão de ventre e antes do exame teve dificuldade para evacuar, estimulou a próstata, né? Enfim, cuidados para fazer o exame são importantes, né? O doutor Serra pode falar melhor sobre isso. Rubens. Sem dúvida. Por favor. Interessante. Isso eu faço de rotina. Eu sempre esclareço os pacientes. O laboratório tem essa obrigação. Mas eu tenho paciente que às vezes ele mente. Sabia disso? Ele mente para ver se altera. Se consegue se livrar. Até isso, né? Até isso. Olha, você vê, deu alterado, mas eu falei, mas eu expliquei para o senhor. Não, é porque eu esqueci e nós tivemos assim uma outra noite, coisa e tal, tivemos uma atividade sexual. Eu falei, mas era esperado. Sim, mas eu já tenho marcado, não queria perder a oportunidade. Tem isso também. Né? Você tem que ter
esse feedback com o paciente. Claro, ele tem que ter a consciência de pelo menos falar para você que fez, porque senão eu vou ter um falso positivo, né? Um exame falso positivo, que deixa a gente numa situação assim desconfortável, né? Você tem que, tudo bem, está perdoado, é por uma justa causa. Mas isso é importante, viu? Esses dados a gente tem que esclarecer o paciente para que ele não tenha surpresa. Que não pode fazer também atividade física intensa. A gente faz, tem até uma lista, né? Não pode andar de cavalo. Perfeitamente. É porque por aqui, se não fosse andar a cavalo, né? Mas é interessante isso. Eu queria fazer uma colocação interessante, Rubens. Eu tenho quatro pacientes que tinham sintomas da próstata. Ele tinha dificuldade para expelir, para jogar a urina fora. Ele era um prostático, mas com PSA normal, com exame normal, e foi proposto fazer uma cirurgia. Eu tenho 4 casos, você vê como a gente tem que ter essa experiência para passar para os mais jovens. Nós fizemos uma cirurgia, eles estão bem, nós fizemos uma cirurgia pelo canal da uretra, fizemos um canal no meio da próstata, ele está urinando bem. No meio desse material, vieram células estranhas cancerosas. É o que você falou, o câncer indolente, aquele que jamais se manifestaria durante a trajetória de vida dele. O exame de sangue não denunciou, o exame local não denunciou. Isso prova que, às vezes, mesmo usando os métodos diagnósticos que nós temos, mas nós não conseguimos diagnosticar todos os casos. Isso. E certamente seriam aqueles casos que não iriam manifestar, talvez, nunca a doença. Por isso, mais uma vez, o acompanhamento. Perfeitamente. Né? E esses pacientes estão em regime... acompanhamento. Eles estão em regime de observação. Perfeito. A gente não é... Permanente observação. Vai comigo, eu repito o PSA, faço exame, faço minhas perguntas, um pouco ansiosos, né? E eu vou levando coisa e tal. É natural que o paciente seja ansioso mesmo. Não é incomum. Por isso que tem que ter uma avaliação criteriosa e com bom senso. Agora, doutor Serra, vou deixar uma pergunta para o senhor responder no próximo bloco, nós vamos chamar um intervalo. O senhor falou que um dos sintomas é exatamente dificuldade para urinar. Existem outros sintomas que podem indicar o paciente, mesmo aquele que tem menos de 45 anos e que não, portanto, não está se submetendo aos exames regulares? Mas eu gostaria que o senhor respondesse no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. O novo formato do site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 6 de novembro. E hoje nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o professor de Urologia, Felisberto Serra, e também o professor de Nefrologia, ambos médicos, Rubens Amaral. Agora, eu gostaria, Serra, que você colocasse para os nossos telespectadores a questão dos sintomas, além da dificuldade de urinar. Que outros sintomas o paciente leva o paciente, por exemplo, a procurar um urologista? É assim, Francisco, o câncer de próstata, no início da enfermidade, ele não manifesta nada. É uma doença silenciosa. Silenciosa. E quando ele começa a dar sintomas, são os mesmos sintomas que daria um aumento da próstata benigna, boa, o tumor benigno. Porque é assim, a próstata,
é uma glândula que fica logo abaixo da bexiga. Logo abaixo da bexiga está a próstata. E o canal da urina passa no meio da próstata. Então, se essa próstata crescer para fora, ela não aperta o canal da uretra. Então, o paciente não vai sentir nada. Mas se essa próstata começar a crescer apertando o canal da uretra, o paciente vai ter certo grau de dificuldade para jogar a urina fora. Agora, esse crescimento pode ser benigno, que é o mais comum, graças a Deus, que é a hiperplasia prostática benigna, como pode ser um crescimento maligno. Mas no começo, as manifestações são as mesmas. Por exemplo, o paciente ele tem aquela sensação de que a bexiga está cheia. Ele tem desejo de urinar, ele vai urinar. Quando chega lá, ele precisa fazer força para vencer aquela resistência. Além de fazer força, a urina demora mais para sair. E quando sai, sai fininho. Aí para, sem querer, ele começa outra vez. Ele começa a urinar mais vezes, com um espaço menor. Ele começa a acordar à noite mais vezes para urinar. Então, isso ele fica cheio de sintomas. Não quer dizer que é câncer da próstata. O que vai diferenciar é o exame local, é a dosagem do exame de sangue, do PSA, é, se necessário, a biópsia. Para diferenciar se é um câncer ou se é um tumor benigno. Isso, basicamente, é o que apresenta. Mas, no começo, nós não temos como diferenciar se esses sintomas são provenientes de um câncer ou se é proveniente de um aumento benigno. Por isso que é bom você ter o seu segmento anual, porque você vai conversar com o paciente hoje e vai comparar com o perfil dele de um ano atrás. Vai olhar o toque de hoje com o toque de um ano atrás. Vai ver o valor do PSA hoje com o valor de um ano atrás. Quanto cresceu? Como é que foi a velocidade disso? Sim. A próstata cresceu muito? Então é por isso que o PSA cresceu. Isso está associado à idade? O câncer de próstata é uma doença da idade. Quanto mais a gente vai aumentando a idade, nossa chance também aumenta. É uma doença da idade. Existe relatos de que se o sujeito viver 100 anos, ele é obrigado a ter o câncer da próstata. Mas não é que ele vai morrer pelo câncer da próstata. Sim. É porque a próstata, durante a sua trajetória, ela vai ter modificações químicas, biológicas, anatômicas, que podem carrear para o lado do câncer de próstata. Mas ter o câncer não é obrigado a dizer que ele vai morrer pelo câncer de próstata. Pelo amor de Deus. Isso não. Muito bem. Nós temos pergunta de telespectadores, não é isso, Cris? Isso mesmo, Chico. Nós recebemos agora uma pergunta do Uriel Vilas Boas. Ele quer saber se a cirurgia sempre leva à extração da próstata e se isso pode prejudicar na ereção. Por favor, Sérgio. Como é o nome do cavaleiro? Uriel, bom dia. É assim, se você tem um diagnóstico de que a próstata cresceu e não é câncer, nós temos metodologias assim suficientemente boa de resolver esse problema sem interferir na sexualidade dele. Hoje, os métodos de cirurgia para o tumor benigno são bem assim, consistentes, os resultados são agradáveis, o sujeito vai viver bem e não vai interferir na sexualidade. Agora, quando esse paciente tem um câncer de próstata, a cirurgia tem que ser radical. É uma cirurgia que você vai tirar toda a próstata, as vesículas onde fica armazenado o sêmen, e você vai ter que seccionar a uretra, depois vai ter que juntar a bexiga na uretra. Então, isso, de certa forma, a depender, traz sequelas. Não é uma cirurgia inócua, é uma cirurgia que tem certo grau de morbidade. Tanto é que nós conversamos com os pacientes o que é que pode acontecer, não é que é obrigado a acontecer, pode acontecer. Quando ele aceita a cirurgia, ele já fica sabendo as eventuais morbidades que poderão acontecer em virtude do ato cirúrgico. E uma das sequelas que pode acontecer é a alteração da sexualidade. Ele pode passar a ter uma deficiência sexual. Agora, precisam ver se antes ele já não tinha esse problema. Às vezes ele não vai melhorar, ele pode se manter como ele era ou pode piorar. É evidente que você tem métodos depois que você vai ajudá-lo a resgatar a sexualidade dele. Mas pode, de fato, trazer sequelas tanto na área da sexualidade, que é administrável, como infecciosas, como estreitamento da uretra. O que o urologista teme, de fato, é quando esse paciente evolui com urina solta, quando a urina fica solta, quando
a gente fica com paciente com incontinência urinária, que também tem uma parcela de pacientes que são encaixados nesse segmento. Às vezes não é problema do cirurgião, é da cirurgia, é de como está em loco lá dentro, como é que está o tumor. Como é que a gente pode ser econômico ou ser mais radical? Isso, cada caso é cada caso. Eu queria perguntar para o Serra, qual é o percentual dessas duas complicações, da incontinência e da disfunção eréctil, em média, nos grandes centros? Qual é o percentual? Rubens, é assim, isso tem, quanto à disfunção sexual, no caso a impotência, tem uma relação direta com a idade. Direta com a idade. Quando o sujeito é mais jovem, ele tem uma sexualidade prévia conservada, o índice de ele ficar impotente é bem menor. A proporção que aumenta a faixa de idade, o índice aumenta. Tanto já na incontinência, depende muito mais da doença local. Perfeito. Porque às vezes você tem que ser um pouco mais exigente, radical. Entendeu? Porque o nome da cirurgia, inclusive, é remoção da próstata radical. Chama prostatavesiculectomia radical. Você vai tirar a próstata e as estruturas vizinhas de uma maneira mais radical. Eu poderia até fazer uma analogia aqui. Imagina uma tangerina com as folhinhas. Quando não é câncer, você faz uma cirurgia pelo canal e você tira muitos gomos pelo canal da uretra e forma um canal, o sujeito volta a urinar bem. Isso é o tumor benigno. Quando é o tumor maligno, você tem que tirar a tangerina com a casca, com as folhinhas e tudo que tiver ao lado dele. Quer dizer, é bem mais agressivo, entendeu? Sem dúvida nenhuma. Respondido, portanto, ao nosso Uriel Vilas Boas, colega jornalista, muito obrigado pela sua participação e tivemos aqui uma aula, né, Dr. Rubens? Sem dúvida, sem dúvida. Sem sermos alunos de medicina, no meu caso, e de todo o pessoal aqui da equipe, tivemos uma aula. Ninguém ficou com dúvida. Aliás, nós estamos aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 homens e uma mulher. Sim. E segundo o INCA, 1 em cada 6 homens vai ter câncer de próstata. Quem será de nós aqui? Eu não sei, né? Talvez eu tenha mais chance. Mas não vai morrer de câncer de próstata. Mas não vamos morrer do câncer. Por quê? Porque estamos com o urologista do nosso lado. Você tem que ser... Isso é uma coisa que o Serra também falou, que eu gostaria de lembrar você que está em casa. Ficar com o mesmo urologista sempre é ótimo. Porque ele conhece você. Ele sabe o que ele palpou no ano anterior, o que ele vai palpar nesse ano. Então ele compara. Essa comparação faz toda a diferença do que aquela pessoa que vai palpar você pela primeira vez. Você fica trocando de urologista. Procure ficar com o urologista, ter uma empatia com ele, uma cumplicidade com ele. Isso faz toda a diferença no segmento. Muito bem. Dr. Rubens, Dr. Serra, eu peço a licença de ambos. Nós vamos para mais um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida. Temos mais perguntas aqui chegando para o Dr. Serra e para o Dr. Rubens. Voltamos já no Jornal em Foque. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país. 16 cursos receberam a premiação do Guia do Estudante da Editora Abril. Os cursos de Administração, Ciências Biológicas, Biologia Marinha, Ciências Contábeis, Educação Física, Fisioterapia, Jornalismo e Pedagogia receberam 4 estrelas. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, alunos, professores e diretores. Mais 9 cursos receberam conceito de 3 estrelas, além dos demais cursos com excelentes avaliações do MEC. Confira a relação completa no site www.unisanta.br. Unisanta, seu passaporte para o mercado de trabalho. O novo formato do site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Agora você pode ouvir a Santa Cecília FM onde você estiver. Baixe o aplicativo e nós vamos junto com você no tablet e no celular. Suas melhores lembranças com o que há de mais moderno em tecnologia digital. 107,7, um som perfeito. No aplicativo você ainda participa das promoções, envia suas sugestões de música e acessa o Facebook da rádio. Aplicativo Santa Cecília FM Mobile na versão Android e iPhone.
uma parceria com a Virtuis Media. Baixe o aplicativo no Google Play ou na Apple Store e vem com a gente. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque. Nós estamos ao vivo nesta quinta-feira, dia 6 de novembro, e recebendo o urologista Felisberto Serra e o nefrologista Rubens Amaral. Estamos falando sobre câncer de próstata, sobre Novembro Azul, este mês dedicado às campanhas de prevenção contra o câncer de próstata, entre outros temas importantes. Mas, doutor Serra, nós recebemos aqui também perguntas do Martinho Leonardo, ex-vereador à Câmara Municipal de Santos, que inclusive é o autor da lei de 1997, doutor Serra, criando a Lei da Saúde do Homem, a Semana da Saúde do Homem, que é sempre comemorada nesse período. Portanto, um abraço ao Martinho Leonardo, também um telespectador assíduo do Jornal em Foque. Mas ele encaminha duas perguntas aqui aos nossos debatedores e convidados. A primeira delas, doutor Serra, existe um número suficiente de urologistas no serviço público em Santos? Pergunta ao Martinho. Pois não. Primeiro eu quero mandar um abraço para o Martinho, é uma pessoa que eu tenho um carinho especial, porque desde o início dessa campanha eu fui convidado por ele e, pelo que me consta, eu participei de todas até hoje. Então, um abraço, Martinho. Eu acho que a rede ainda precisa absorver mais urologista. Talvez nós precisamos equacionar melhor, distribuir melhor os pacientes, porque dá para fazer, isso eu não tenho dúvida. Qual é a outra pergunta? A outra pergunta é a seguinte, doutor, se há investimentos suficientes no setor por parte do governo? Não, evidentemente que não. Eu gostaria de não entrar em detalhes técnicos, porque isso me deixa muito desconfortável. E o Rubens é testemunha, há 39 anos que eu estou na Santa Casa, e a gente sabe que do serviço público é difícil. Até para me ajudar, essa turma que depende de mim lá, eu tenho dificuldade. Parece que eu estou pedindo favor para fazer um bem a um munícipe. Então, isso, eu já tenho meus 2 estentes. Eu ganhei dentro da Santa Casa, meus 5 comprimidos por dia também. Então, tem uma hora que eu não quero me manifestar em público, eu sou um pouco meio inconveniente quando eu começo a falar sobre isso. Eu gostaria que melhorasse muito. Sem dúvida. Eu gostaria da sua avaliação, Rubens, o número de profissionais e a respeito dos investimentos. Não apenas urologistas, mas nós sabemos que há falta de pediatras, sabemos que há falta de ortopedistas, há falta de psiquiatras, enfim, é preciso cuidar disto. Não basta médico estrangeiro, não, é preciso cuidar dessas especialidades, sim. Doutor Rubens. Sem dúvida nenhuma, existe falta de investimento financeiro, e existe falta de gestão também. Sim. Isso é uma coisa, não é culpa de ninguém aqui de Santos, isso é culpa do sistema federativo, né? Nós temos, sabidamente, isso muitas pessoas repetem isso, eu vou também repetir, o Sistema Único de Saúde, na sua teoria, na sua filosofia, ele é um sistema fantástico, maravilhoso. Claro. O problema é que saúde não é prioridade nesse país. E precisaria ser prioridade, né? Ninguém precisaria, por exemplo, entrar com um mandato de segurança para ter um remédio X para tratamento da sua doença. Isso só acontece porque saúde não é prioridade. Sim, o secretário de saúde não tem verba para pagar esse tratamento caro dessa pessoa. Por que não tem verba? Porque lá no Congresso Nacional, onde as leis começam e chegam até nós, não é priorizado o financiamento correto da saúde. Então, todos nós, a partir do não financiamento e da falta de priorização da saúde, aqui na ponta, recebemos o reflexo disso. Então, o secretário de saúde dos municípios, veja, a primeira notícia que nós tivemos aqui hoje no seu jornal, que os estados e os municípios vão ter uma verba maior agora, né? Por quê? Porque precisa alguma coisa acontecer. O governo federal é que tem o dinheiro. Com a maior fatia do bolo? A maior fatia do bolo. Ele precisa dividir com estados e com municípios. O secretário de saúde aqui recebe uma verba carimbada. É com essa que ele tem que fazer. Aí ele pede para o prefeito investir ainda 15%, 20% do seu orçamento sem quebrar a prefeitura. Claro. Então não é culpa dos prefeitos, não é culpa do gestor municipal. É a estrutura lá em cima que está
falida, mal gerenciada e sem prioridade. A saúde é o nosso maior patrimônio. Claro. Chico e Serra, não tem dúvida, nós temos que investir nisso. E não é trazendo médico que a gente não sabe nem se tem condições. Formação adequada, né? Isso, nós não se submete a um exame aqui de... Exatamente. Nós não somos contra médicos, muito pelo contrário, nós queremos muitos médicos atendendo. O Dr. Serra acabou de falar, nós queremos médicos que passem pela mesma validação que nós passamos. Claro. Só isso, só isso. E mais, o cliente precisa ser atendido por um profissional competente. Por exemplo, faltam urologistas, faltam nefrologistas, mas nós podemos capacitar médicos clínicos na base e levar o conhecimento urológico para a unidade básica de saúde, sem precisar que o urologista esteja lá. Às vezes não é só a presença do urologista, mas a presença do conhecimento urológico na base. Aí, né, gestão também, enfim. Mas isso só vai mudar, doutor Rubens, doutor Serra, com a reforma tributária, ou seja, um novo pacto federativo no país que inverta essa lógica. Hoje o governo federal fica com a maior fatia do bolo, o governo do estado um pedaço menorzinho, o município fica com o resto, com a migalha, com o que sobra. É preciso inverter, até porque as pessoas moram nas cidades, moram nos municípios. União e Estado são figuras jurídicas abstratas. As pessoas moram aqui, é aqui que as pessoas vão procurar o atendimento médico. E elas precisam dos profissionais. E agora, nesse sentido, doutor Serra, o senhor é um professor de medicina também, lida com a juventude, liga com os jovens médicos que estão buscando se formar. Por que essa carência em tantas especialidades? Especialidades até, de alguma maneira, que no passado eram muito procuradas, como, por exemplo, pediatria. De repente, ninguém mais quer ser pediatra? Por que isso acontece? Interessante. Chico, essa é uma pergunta, assim, o que eu percebo é que, embora esteja um segmento da medicina extremamente convidativo, porque labutar com criança é bom. Sim. Talvez não seja bom labutar com crianças enfermas. Mas eu vejo que tem uma grande população de médicos que gosta do segmento da pediatria. Me parece que não é mais competitiva, não é convidativa. Não é rentável, não é rentável. É o tipo do segmento que eles fazem só consultório, as consultas hoje são irrisórias, o tempo que eles perdem é muito grande e termina desativando aquele interesse. Eu só posso admitir que seja isso. Porque a especialidade é antiga, né? A fatia de pacientes enfermos existe cada dia maior e é necessário. E está desativado esse segmento, supõe-se que seja justamente por falta de interesse financeiro. Provavelmente é isso. De novo, a falta de valorização do que é importante, do homem, do profissional. Os médicos estão fazendo o quê? Eles estão procurando especialidades que tenham procedimentos, porque a saúde paga melhor o procedimento, o exame, do que o exame clínico. Perfeitamente. Então, o que é complemento, nós estávamos comentando isso ontem. Isso é um absurdo. Nós estávamos comentando ontem, eu e o Dr. Serra, lá no SUS. O que é complemento virou principal. E o que é principal, não ligo. Até você que está em casa, muitas vezes, acha que se o médico não pedir nenhum exame, mas ele examinar muito bem, e muitas vezes ele não precisa pedir, você às vezes fica bravo. Você quer um exame, porque precisa fazer o exame, porque o exame é o que vale. Os pacientes sentam na nossa frente e já vem mostrando o exame, enquanto que nós queremos primeiro conversar, porque é através da conversa que a gente faz o raciocínio. Então, aí é uma questão de valorização. Se o pediatra fosse valorizado, porque ele é o clínico da criança, né? Ele é o clínico da criança, se ele fosse valorizado, ele não precisaria hoje fugir. O pediatra hoje está fugindo para a gestão. Hoje a gente encontra muitos pediatras em gestão de planos de saúde, gestão de carteira, gestão de empresas. Pediatras fugiram. Por aí se vê que está tudo errado na área da saúde. Está errado. Não é falta priorização das coisas. Não é possível que de repente... Mas também, eu vou dizer ao senhor, doutor Serra, doutor Rubens, qualquer pessoa que precisar recorrer a um plano de saúde, for procurar um atendimento de emergência ou de urgência no plano de saúde, vai ser atendido por profissionais que acabaram de se formar. Perfeitamente. Olha, com todo respeito, sabem muito pouco. Hoje o paciente, se o paciente não informar direito, fica por isso mesmo. Manda fazer um exame e pronto. Um urologista que acabou a sua residência, se é que fez residência, ele acabou a sua residência, ele recebe do plano de saúde a mesma coisa que o Dr. Serra, que está há 38 anos trabalhando e com uma
enorme experiência e uma enorme competência. A mesma coisa, Chico. É um absurdo. Oh, não é um absurdo? Não, e o médico como o Dr. Serra, por exemplo, que atendem planos de saúde também, né? Porque há uma situação hoje tão crítica no setor de saúde, porque além da falta de especialidade, porque não é só pediatria, também ortopedia, psiquiatria e tantas outras especialidades importantes que são relegadas a um segundo plano. Ou seja, não há valorização, não há reconhecimento do profissional, falta gestão, falta investimento, ou seja, falta tudo. Diante desse cenário, Dr. Serra, qual é a solução? A solução é o que o Rubens falou, a valorização do profissional, a distribuição melhor dessa renda, porque senão vai continuar tudo como está. Eu não consigo entender como é que desabou o índice de procedimento cirúrgico. Os médicos não estão querendo operar, porque o risco fica assim, o sujeito fica vulnerável, a remuneração é precária, demora. Então eles estão, eu não comungo com isso, desculpa, estou falando por eu não comungo, mas eu não tiro a razão dessa turma, porque é desumano. Às vezes você quer operar o doente do SUS, primeiro você não acha vaga, segundo você não tem equipe, porque eles não vão receber, ou se for receber aquilo, então eles, tá certo, tem uma coisa para fazer, tem isso e aquilo, fica uma situação muito... É desumano, assim, para o paciente. Eu vejo. E o paciente, como fica? Nós temos uma equipe na Santa Casa que, graças a Deus, eu tenho a felicidade de ter plantado uma semente que está germinando já há alguns anos. E a gente tem essa sensibilidade de ser solidário nesses momentos. Mas não é uma coisa muito comum. Eu não estou tirando a razão dos médicos, mas eu acho que isso tem que ser revisto com uma certa brevidade, porque a tendência é cada dia, desgastar mais esse relacionamento. E o movimento aumenta no SUS, você vê isso, né? Sem dúvida. Não, e também nós temos que observar os hospitais, as filantrópicas, as santas casas, como estão padecendo. Santa Casa, dívidas imensas. 60% dos leitos da Santa Casa de Santos é SUS. Nós estamos lá atendendo o SUS com amor, com carinho, com dignidade e com respeito. Precisa pagamento. Isso precisa melhorar. Lógico. Não só o pagamento, mas assim, as condições que a Santa Casa faz das tripas coração. Vivem em dívidas muito sérias, os médicos também não recebem, os profissionais não recebem e tem muitas vezes, atendem por humanidade. A Santa Casa é a casa que salva. Perfeitamente. Né? É a pedra angular do Sistema Único de Saúde de Santos, não há a menor dúvida, mas eu acho que não só a nossa de Santos, como todas as Santas Casas, mereceriam um carinho, uma atenção especial, porque são as pedras angulares do Brasil inteiro. Não é à toa, né, doutor Rubens e doutor Serra, que a Santa Casa de Santos é a casa de Deus, porta aberta ao mar, vale dizer, porta aberta a todos, ao mundo todo. Infelizmente vive uma situação difícil e a responsabilidade é, sem dúvida nenhuma, do Sistema Único de Saúde, no sentido de que não repassa os valores suficientes para que hospitais filantrópicos como a Santa Casa possam se manter e atender dignamente os pacientes. Doutor Serra, dessa forma estamos chegando ao final. Gostaria de agradecer muito a sua presença aqui. Foi um prazer recebê-lo aqui no Jornal de Foco, pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado. Chico, estamos às ordens quando você precisar. Eu só queria deixar uma mensagem final. Aqui foi abordado o problema do câncer de próstata, mas eu acho que todo homem deve fazer uma avaliação urológica, nem que seja inicial. Só um pequeno exemplo rápido. Recentemente, um membro da equipe falou: doutor Serra, eu vou botar um paciente na mesa, nós vamos fazer uma cirurgia, mas uma cirurgia que precisa, mas eu não tenho certeza do diagnóstico. Um jovem de 22 anos, que nunca tinha passado no urologista, e nós pusemos na mesa para tirar um testículo. Era um câncer de testículo, um jovem de 22 anos. Vai sobreviver, ele vai curar. Foi uma cirurgia, o diagnóstico foi rápido e foi feito. Então, você vê, um jovem de 22 anos. Por isso que eu acho que todo homem deve fazer uma avaliação urológica inicial. Está tudo bem, não precisa voltar aqui. Ontem eu operei um senhor com 68 anos com fimose. Porque não aguentava mais de infecção, inflamação, espessamento, etc. Então, o homem tem que passar no seu urologista uma vez por ano, inicial. Não tem doença, tudo bem. E com esse recado, com essa orientação do professor Felisberto Serra, chegamos ao final dessa edição. Muito obrigado, doutor Rubens, mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado a Cris, obrigado a toda a equipe. E amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado e até mais. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.